Imagine ter que provar que alguém existiu, usando o testemunho de quem mais odiava essa pessoa. É mais ou menos isso que a história faz com Jesus. Os registros mais valiosos sobre a existência dele não vieram dos seus seguidores, vieram dos seus inimigos. E talvez seja por isso que a fé cristã nunca precisou ter medo da história, porque quanto mais fundo se cava nos documentos antigos, mais aquilo que os cristãos sempre creram aparece confirmado, e não pela Bíblia, mas por Roma, por historiadores judeus, por inimigos declarados. Jesus não deixou nada escrito, não foi rei, não foi general, nasceu numa província pobre e distante do Império Romano. Pessoas assim normalmente desaparecem da história sem deixar rastro. Mas Jesus não desapareceu. E não foram só os amigos dele que registraram isso. Foram estranhos e foram inimigos. Comecemos por Roma. Tácito foi o maior historiador romano da sua época. Por volta do ano 116, escrevendo sobre o grande incêndio de Roma, ele explica que o imperador Nero jogou a culpa num grupo chamado cristãos. E aí ele descreve a origem do nome. Cristo, executado pelo governador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Repare numa coisa: Tácito desprezava os cristãos, chamava a fé deles de superstição perigosa. Ele não tinha o menor motivo para inventar Jesus, e mesmo assim registrou a execução dele como fato. Agora vamos para Jerusalém. Flávio Josefo foi um historiador judeu do primeiro século. Ele cita Jesus duas vezes. Uma das passagens foi retocada por copistas séculos depois, então eu vou deixar ela de lado, para ser justo com você. Mas a outra é aceita por praticamente todos os especialistas. Nela, Joséfo relata a execução de um homem chamado Tiago e o identifica como o irmão de Jesus, chamado Cristo. De passagem, sem drama, como quem cita alguém que todo mundo sabia que existiu, e não para por aí. Plínio, o jovem governador romano, escreveu ao imperador descrevendo cristãos que cantavam a Cristo como a um Deus. Suetônio menciona distúrbios ligados ao nome dele em Roma, fontes independentes, culturas diferentes, tudo em poucas décadas. E é por isso que aqui a coisa fica poderosa. Quase nenhum historiador sério, religioso ou não, duvida que Jesus existiu como pessoa real. Bart Ehrman, um dos críticos mais conhecidos do cristianismo, que se declara agnóstico, escreveu um livro inteiro sobre isso. A conclusão dele? Negar que Jesus existiu não é uma posição histórica, é uma posição marginal. Ou seja, aquilo que a Igreja proclama há 2000 anos, a própria história secular sustenta. Mas existência é só metade da história. Tem um segundo fato que vai ainda mais fundo. Os discípulos de Jesus, os homens que conviveram com ele, foram perseguidos, presos e mortos. E nenhum deles voltou atrás. Pensa bem no que isso significa. Eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, pessoas que tinham tudo a perder e nada a ganhar. Eles afirmavam ter visto aquele homem vivo depois de morto e sustentaram essa afirmação até o último suspiro, mesmo diante da tortura e da execução. Você pode mentir por dinheiro, por poder, por status, mas que tipo de mentiroso mantém a mentira quando o preço dela é a própria morte? E não foi um, nem dois. Foram vários homens diferentes, em lugares diferentes, dispostos a morrer pela mesma história. E a história guarda esses nomes. Tiago, irmão de Jesus, executado por volta do ano 62, registrado pelo próprio Joséfo. Tiago, filho de Zebedeu, morto pelo rei Herodes. Pedro e Paulo, mortos em Roma sob Nero, citados por escritos de menos de 30 anos depois. Um grupo de homens comuns enfrentou a morte, insistindo numa coisa só: que aquilo que viram era real. Então, junta as peças. Um homem real, executado por Roma numa província esquecida, documentado por inimigos, confirmado por historiadores judeus e romanos, seguido por gente que preferiu morrer a negar o que viu, e um movimento que, partindo de um carpinteiro numa colônia perdida do império, acabou reescrevendo a história do mundo inteiro. Pensa só nisso. Como um homem que não conquistou terras,
Não escreveu livros, não comandou exércitos. Continua, 2000 anos depois, sendo o nome mais influente que já passou por esta terra. A história não consegue provar que Jesus era o Filho de Deus. Esse sempre vai ser um passo de fé. Mas ela faz algo importante. Coloca esse passo em cima de chão firme. O Jesus dos evangelhos não é um personagem de lenda. É um homem que pisou nesta terra, que abalou um império e cuja existência é de fato impossível de negar. No fim, fica uma certeza: a fé em Jesus nunca foi fé cega. Ela tem raízes fincadas na história, as mesmas raízes que os inimigos dele, sem querer, ajudaram a plantar. Se esse vídeo te marcou de algum jeito, deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui a gente mostra que crer e pensar podem e devem andar juntos.